Quando você diz assim, eu aceito ele. Se você aceita aquela pessoa, quer dizer que você já não está mais brigando para que ela modifique. Você aceita como ela é. Se você diz que você aceita o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, mas fica discutindo ou querendo que ele mude, vocês concordam comigo que isso não tem cara de aceitação? Então, começamos a entender que a aceitação, ela pressupõe um trabalho interno para ficar ok com aquele tema. Nietzsche fez uma questão, faz um questionamento, e ele diz assim: o único verdadeiro cristão foi aquele que morreu na cruz. Olha que coisa interessante. Porque ele está dizendo, Jesus Cristo era tão cheio de si, como assim, ele estava tão bem consigo mesmo que ele tinha o que ofertar. As outras pessoas quiseram reproduzir o comportamento de Jesus, quiseram fazer uma interpretação da sua mensagem, e a coisa não deu certo. Então, as religiões acabaram tendo um discurso castrador, um discurso que nós poderíamos afirmar impedem o desenvolvimento psíquico. Essa lógica da qual muitos de nós somos produto, porque embora você possa não ser religioso, né? A maioria de nós brasileiros tem uma história familiar, uma história cultural católica ou protestante muito forte, todas com esse discurso do pecado, de que você tem que se livrar dessas coisas, de que você tem que ser uma pessoa boazinha, de que você tem que ser bem querido, de que você tem que ser um amor de pessoa. Isso é completamente contrário à lógica de desenvolvimento psíquico, mas também para aqueles que se colocam como cristãos, contrário ao próprio cristianismo. Porque Jesus, em momento algum, teve essa postura de bonzinho e querido. Jesus Cristo metia o cacete no povo, expulsou vendilhões do templo, xingava de hipócrita no meio da rua, dava de dedo naqueles que eram as sumidades ou as grandes referências morais e legislativas naquela comunidade. Ele tocou fogo na sociedade. Ele não tinha nada de bonzinho ou de bem comportado. Para a sociedade, ele era um anarquista, tanto é que morre como é condenado à morte e crucificado entre ladrões. Então, a interpretação que as religiões fizeram da proposta de Jesus traz embutido um discurso de castração, um discurso de repressão, que me arrisco eu a dizer aqui, tinha como lógica uma manutenção de poder. Eu olho para minha arrogância e digo: caramba, eu não queria ser assim. Puxa vida, eu sou talvez muito mais arrogante do que eu estava imaginando que era. Isso é o começo da aceitação. Eu estou olhando e reconhecendo que eu ajo dessa maneira. Se eu tenho a ideia de que eu tenho que ser brando e pacífico, eu vou provavelmente começar a me obrigar a posturas de brando e pacífico. E o que vai acontecer com o ser humano agressivo que existe dentro da gente, por exemplo? Ele vai ser reprimido. Então, tentem abandonar essa lógica do tem que ser. Tentem abandonar essa lógica de ideais comportamentos. Tentem abandonar essa perspectiva, porque grande parte desses discursos, eles estão atrelados à manutenção de poder e repressão. Não é uma mudança de comportamento do que eu acho bonito, do que eu acho adequado. A mudança de comportamento se dá pela consciência. Isso é de dentro para fora. Isso está linkado com Sócrates, isso está linkado com a maiêutica, isso está linkado com as psicologias profundas. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Reconhecer, eu olho, né? Opa,
não tinha visto que às vezes eu ajo como uma criança mimada, não tinha visto que às vezes eu só olho para o meu próprio umbigo. A gente leva até um susto. Aí depois começa o processo de aceitação. Bom, se eu estou enxergando isso agora, muito provável que eu já venho fazendo isso há um tempo mais. Então não vai ter problema de ficar mais uns 2 anos fazendo isso. Vamos investir nesses 2 anos num processo de aceitação, de reconhecimento de que eu sou assim. É quase um estado contemplativo, do tipo eu olho e digo, nossa, é isso aí. Quando surge culpa, quando surge remorso, é porque o ego está entrando em cena e dizendo não podia ser, tinha que ser melhor, tinha que ter feito mais. Então, quando eu começo a me conhecer, o que que acontece imediatamente? O ego começa a sair do centro. Eu que achava que era, eu que achava que devia, eu que isso, eu que aquilo, começo a olhar e dizer, caramba, o buraco é mais embaixo. Eu estou descobrindo que a coisa está muito pior do que eu imaginava. Eu estou descobrindo que eu não sou tudo aquilo que eu supunha. Isso começa a gerar um estado de descentramento do ego. Se tem culpa, se tem cobrança, é porque tem uma expectativa de que tinha que ser diferente. A aceitação é eu ficar ok com aquilo ali. Caramba, eu não queria ser, mas eu sou. Pensa nessa colocação, né? A aceitação, ela pressupõe você reconhecer tua humanidade. Ela pressupõe você reconhecer a tua pequenez. Quando vocês ficam nessa fantasia de querer mudar, de querer transformar, isso mostra que você não se respeita. Isso mostra que você não está olhando para você com uma postura de consideração. É o que tem para hoje. Não é a minha melhor versão? Óbvio que não é a minha melhor versão. Porque a minha melhor versão vai se construindo dia após dia. É o que tem para hoje. E querer mudar esta coisa vai adentrar ainda mais ou vai intensificar o ciclo vicioso. Guarda isso, que eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para toda a tua vida. A não aceitação, a expectativa de mudança e de transformação, ela vai intensificar um ciclo vicioso, que é o ciclo que nós estamos amarrados, muitos de nós, há muito tempo, por conta desses discursos religiosos que predominam na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa família e no nosso inconsciente coletivo. A aceitação pressupõe olhar com respeito. Me dói reconhecer que eu sou vaidoso, que eu sou invejoso, que eu sou arrogante, me dói, engasga aqui, ó, no pescoço, pensar. Eu não queria ser, mas eu sou. O que que acontece com aquele ego autocentrado, com aquele ego que se colocava acima, que se achava melhor? Ele desce do pedestal. E por ele descer do pedestal, a transformação começa a acontecer naturalmente. Porque quando eu digo sim, eu sou egoísta, ele desceu do pedestal. E aí eu não vou mais interagir com a pessoa egoicamente. Eu vou interagir com ela por outras vias. Eu vou interagir com os meus sentimentos. Eu vou interagir com ela com as minhas verdades, não mais com as minhas defesas. Mas quando eu não quero reconhecer que eu sou egoísta, eu nem enxergo o dano que eu causo para o outro. Eu estou preocupado em me justificar, eu estou preocupado em me mostrar bonito, eu estou preocupado em sair bem desta cena. E nessa de sair bem da cena, eu passo por cima do outro. O que que eu quero dizer para vocês? Nessa intenção de mudar, nesse desejo de ser uma pessoa melhor, a gente está machucando mais as pessoas à nossa volta. A gente está se distanciando mais das pessoas à nossa volta. A gente está enxergando menos. Porque a forma como eu me coloco na relação com o outro é uma relação preocupada com a minha imagem. Quando eu abro mão destas imagens, eu começo a me relacionar com o outro de verdade. E esse, para nós, vai ser o maior ganho do processo de autodescobrimento. Uma relação verdadeira. Uma relação que passa pela via do sentimento.
Uma relação que enxerga o outro e por isso é relação. De resto, nós não temos relação. Nós temos um palco e a expectativa de que pessoas nos aplaudam. Nós temos um trono e a expectativa de que as pessoas nos atendam. Relação, para que ela exista genuinamente, pessoa para pessoa, um com o outro, o ego tem que ir saindo de cena. E quando eu começo a aceitar aquilo que eu sou, o ego começa a sair de cena. Porque a cena que ele se punha era lá no alto. A hora que eu começo a aceitar, ele é obrigado a sair desse lugar alto que ele se colocava. Enquanto não conseguir ficar de verdade com a sombra, toda a luz que a gente for colocar vai ser artificial. Enquanto não conseguir suportar-se pequeno e sombrio, toda a luz que a gente tenta pôr vai ser uma máscara, vai ser artificial. Muitas vezes eu tô querendo mudar para continuar mantendo o ego lá no topo, para não abrir para críticas, para continuar mantendo a ideia de que eu sou evoluído, de que eu sou maravilhoso, de que eu tô acima, de que eu sou melhor do que os outros e de que eu não quero que ninguém fale de mim. Isso tá por trás de muitos movimentos de suposta mudança. Imagina uma criança de segunda série que olha para a letra do irmão que tem 15 anos e vai querer ter a letra igual a ele e não aceitar que aquela é a letra dela. Meu bem, é a tua letra. É o que tem para agora. Começa a se esforçar para ir trabalhando a letrinha, mas não vai ser na segunda série que essa letra vai ficar bonita. Aceita que é isso que você tem para agora. Jung diz assim: aquele que não atravessa o inferno das suas paixões não as supera. Olha a frase: aquele que não atravessa o inferno das suas paixões não as supera. Se não fizer viagem profunda, se não for para dentro, não tem transformação. Parem com essa coisa de ficar procurando luz. Parem, porque isso atrapalha a gente. A igreja, que quis ser tão iluminada, fez as cruzadas. Média fizeram a guerra. Hitler, que queria tanta purificação, cometeu uma tragédia de âmbito mundial. Para de querer ser luz. Para de querer ser bonito. Para de querer brilhar. Porque o que a história tem nos mostrado é que todas as pessoas que quiseram brilhar, que quiseram estar acima, que quiseram transformar, que quiseram ser melhores, cometeram tragédias, desrespeitaram os outros, machucaram as pessoas. Agora você olha para exemplos como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Nelson Mandela, Irmã Dulce, e olha na biografia deles, se em algum momento eles queriam ser luz. Francisco de Assis, estas pessoas, elas só fizeram grandes transformações no mundo porque elas sabiam que elas eram pequenas. Madre Teresa de Calcutá se achava tão pequena que ela disse: eu não posso ficar fechada nesse convento, usufruindo desta comida saudável e deste quarto aconchegante, enquanto tem pessoas que não têm onde dormir e morrendo de fora ali fora. Ela só fez isso porque ela era muito pequena. Porque se ela fosse luz, ela poderia ficar lá dentro usufruindo. Ela era melhor que os outros. Óbvio que ela pode ficar lá dentro. Ela era uma religiosa. Ela tinha uma vocação linda, maravilhosa para ficar lá dentro. Ela ensinava as pessoas, ela era espetacular. Mas por ela reconhecer que ela era muito pequena, ela conversava com Deus e dizia: como? O que que tenho eu para ficar aqui dentro, para ter uma vida tão boa enquanto os outros estão ali fora morrendo de fome? Eu não posso ficar aqui dentro. A mesma coisa aconteceu com Francisco de Assis, com a Irmã Dulce. As pessoas que fizeram tragédias foram as pessoas que queriam ser luz. E as pessoas que reconheceram as suas sombras, a sua pequenez e a sua imundície, transformaram e marcaram a história da humanidade. Para com essa coisa de querer ser luz. Vai para dentro. E entrar em contato com a sombra é doloroso.
A sombra é úmida, é cinza, é fria, é super desconfortável estar no contato com a sombra. Mas somente aquele que for capaz de suportar este estado, em algum momento, em alguma circunstância, vai sentir a luz se desenvolver. Não porque queria ser luz, mas porque reconheceu que ali era o lugar que tinha para ficar.